Uma cortina bege atrás de um grande painel de vidro bloqueava a visão da câmara de execução. 26 espectadores estavam amontoados em 3 filas de assentos, dentro de uma galeria de testemunhas, onde o ar era denso, juntamente com os corações pesados das sobreviventes e familiares das mulheres que ele tirou a vida, durante seu reinado de terror nos anos 80. Dentro da sala, ninguém tinha permissão para falar, torcer ou aplaudir a execução daquele maldito ser humano. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido de um ar-condicionado e o choro tímido do parente de uma das vítimas. As testemunhas olhavam para a cortina, esperando que ela se abrisse, como em um show da Broadway, estrelado por seu pior pesadelo, Bob Joy Long, o ex-técnico de raio-x e pai de 2 filhos, que se tornou um criminoso em série depois de um acidente na década de 1970. Uma das poucas sobreviventes de seus ataques, Lisa McVeigh Noland, estava sentada na primeira fila para assistir de perto o último suspiro de seu pior pesadelo. Ela fez questão de se sentar bem na frente e disse o seguinte: "Eu quero olhar nos olhos dele. Eu quero ser a última pessoa que ele verá." Mas como é que as coisas chegam a esse ponto? Como um pai de família se transforma em um monstro? É isso que vamos tentar entender no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Quando tinha 14 anos de idade, Bob Joy Long se mudou para Tampa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, junto com sua mãe, Louetta Long, que havia acabado de se divorciar. Lá conheceu Cindy Brown, de 13 anos de idade. Bob e Cindy se deram bem desde o início e logo começaram a namorar. Bem disposto e com um senso de humor apurado, Bob fortalecia sua relação com a namorada, ao mesmo tempo que os sentimentos pela sua mãe se desgastavam cada vez mais. Louetta era uma mulher de boa aparência e fazia uso de seu corpo atraente para ter relações com vários homens. E mesmo após ter passado por 3 casamentos fracassados, ela ainda acreditava que encontraria o grande amor de sua vida, mesmo que suas relações fossem sempre curtas. Bob não concordava com o comportamento da mãe, com o entra e sai de homens em sua casa e os trabalhos dela em bares noturnos. O pequeno garoto sempre fingiu ser alguém de bom humor que aceitava tranquilamente aquela situação, pelo menos na frente dos muitos namorados de sua mãe. Contudo, seu senso de humor disfarçava o sofrimento que alguns problemas de saúde lhe causavam. Ele foi diagnosticado com a síndrome de Klinefelter, uma doença em que o homem tem um cromossomo feminino a mais. Essa condição fez com que Bob, ainda muito jovem, desenvolvesse seios como um adolescente e, como consequência, profundos complexos com seu corpo. O Bob se retraía cada vez mais e resolveu fazer uma cirurgia para a remoção das mamas. Porém, essa cirurgia deixou várias marcas em seu corpo e as cicatrizes que ficaram prejudicavam tanto o seu corpo quanto sua autoestima. Mesmo após aquela cirurgia para a retirada das mamas, Bob não tirava a camisa na frente dos amigos e muito menos na frente da namorada quando estavam tendo relações íntimas. No ano de 1972, com 18 anos, se alistou no exército e 2 anos depois pediu Cindy em casamento. Bob não era muito romântico, então basicamente chegou para Cindy e disse o seguinte: "Como estamos sempre juntos, é melhor a gente se casar logo de uma vez." E Cindy aceitou aquele pedido meio tortuoso. O casal trocou alianças no dia 25 de janeiro de 1974, e a felicidade deles não durou por muito tempo, já que em abril daquele mesmo ano, Bob sofreu um grave acidente de moto. Ele dirigia a mais de 100 km por hora e foi arremessado a cerca de 30 metros de distância do veículo, tendo graves lesões na cabeça. E foi a partir daí que a vida do casal mudou drasticamente e para sempre. Cindy estava grávida do primeiro filho do casal, Christian, e se viu obrigada a ficar em casa para tomar conta do marido. Ela notou de imediato uma diferença de comportamento no esposo.
Antes do acidente, apesar de não demonstrar muito seus sentimentos, Bob a tratava como uma rainha, mas após aquela data, o homem passou a demonstrar uma verdadeira aversão e repulsa a Cindy. Ele reclamava constantemente que a mulher havia engordado e a chamava de feia, gorda e estúpida. Para piorar, seu comportamento agressivo não ficou apenas nas ofensas, e Bob passou a agredi-la fisicamente. Pouco depois do acidente, o exército exonerou Bob pelas suas questões de saúde, e um ano depois, o casal teve o segundo filho. A conduta de Bob, contudo, entrava em uma espiral descontrolada. Ele passou a bater em Cindy todos os dias, a violava e sufocava a mulher até perder os sentidos. Ele fazia de sua namorada de infância sua escrava. A mulher, com 2 filhos pequenos e desesperada por estar naquela relação abusiva, tentou fugir várias vezes, mas era sempre convencida a ficar na base das ameaças. E toda essa situação foi acabando de vez com a pouca confiança que lhe restava. Mesmo sendo um péssimo marido, o que ninguém sabia é que Bob levava uma vida dupla há vários anos. Quando o homem via no jornal algum anúncio para a venda de mobílias de segunda mão, ligava para o vendedor com o intuito de agendar uma visita à residência. Se um homem atendesse o telefone, Bob desligava. Se fosse uma mulher, agendava a visita e ainda perguntava se ela tinha alguém para ajudar a carregar a mobília, com a intenção de saber o que lhe esperava. Quando visitava essas mulheres, entrava nas casas com o pretexto de ver os móveis, ia até a sala de jantar e passava pelos quartos. Caso estivessem sozinhas, as atacava e violava. Se tivesse alguém na residência, o homem dizia que não tinha interesse na compra e abandonava o local. Infelizmente, era um plano muito simples que acabava sendo eficaz e muito dificilmente o comprometeria. Obviamente que Cindy não sabia desse lado do marido, mas já conhecia o seu lado obscuro. Então, em julho de 1980, a mulher finalmente teve coragem para pedir o divórcio. Bob saiu de casa, mas manteve o contato com os filhos, e segundo eles, o homem sempre foi um pai amoroso. Em março de 1984, cadáveres de jovens mulheres começaram a aparecer em Tampa. A polícia se esforçou para resolver os crimes separadamente, até que notaram que não estavam lidando com vários criminosos, mas sim com um único maníaco. Porém, esse tipo de crime era novidade para a Baía de Tampa, e eles não conseguiam chegar ao criminoso. Os criminologistas da época afirmavam o seguinte: os crimes eram cometidos por um indivíduo metódico e organizado, e a sua captura se tornaria muito mais difícil. Era um predador, um criminoso perigoso, sádico, que após violar as pobres mulheres, tirava suas vidas de acordo com o seu apetite ou oportunidade. Muitas vezes eram encontradas fibras nos locais dos crimes, pertencentes a cordas e tecidos, que eram usadas para subjugar as vítimas. A sua forma de finalizar o crime também era divergente de acordo com a situação. Às vezes, ele usava armas de fogo, facas ou mesmo as sufocava. Os testes de DNA ainda não estavam disponíveis naquela época, e a polícia tinha pouca coisa para se aprofundar na investigação. Contudo, não existem crimes perfeitos, e Bob acabou cometendo um erro. No dia 13 de maio de 1984, 2 meninos brincavam em uma estrada rural quando descobriram um cadáver. A mulher estava de barriga para baixo, com as mãos atrás das costas, pernas abertas e tinha uma corda em volta do pescoço, colocada como uma espécie de coleira. Foram encontradas fibras de nylon vermelhas no local, mas os especialistas forenses não conseguiram identificar a origem do tecido. Também foram recolhidas algumas marcas de pneus, mas a tecnologia da época limitava as buscas. O corpo encontrado foi identificado como sendo de Ni-Jeon T. Long, de 19 anos, uma dançarina de bares noturnos. Dias depois, os detetives da polícia de Tampa foram novamente chamados para outro local, pois outro corpo havia sido encontrado. Era Michelle Denise Sims, de 22 anos, uma prostituta. Ela foi encontrada no lado oeste da cidade, em uma região pouco habitada. Tinha uma corda em volta do pescoço e a garganta cortada.
Os detetives conseguiram detectar novamente marcas de pneus e fibras de nylon vermelhas, semelhantes aos do crime anterior. Ambas as mulheres estavam nuas, em lugares afastados da cidade. Não restavam dúvidas, tratava-se do mesmo criminoso e ele atacaria novamente. Em junho de 1984, Elizabeth Londenbach, de 22 anos, foi encontrada sem vida em uma região de mata, longe da cidade grande. Ao contrário das outras vítimas, Elizabeth estava totalmente vestida. E mais, ela não tinha marcas visíveis que pudessem identificar a causa de seu óbito de maneira fácil. Em um primeiro momento, os policiais ficaram em dúvida se ela teria sido vítima do mesmo criminoso que assombrava a região ou não. Em outubro do mesmo ano, Chanel Devon Williams foi encontrada sem vida. Dessa vez, também não existiam marcas de pneus e Chanel teve a vida ceifada a tiros. Isso era completamente fora do modus operandi do suposto criminoso em série, que a polícia tinha começado a investigar meses antes. Porém, quando as evidências forenses dos crimes foram analisadas, ficou claro para todo mundo. As fibras de nylon vermelha eram as mesmas em todos os 4 crimes. Então, mesmo que os últimos crimes tivessem sido diferentes, a Baía de Tampa tinha um maníaco à solta. Para a polícia, era um único homem quem estava atacando, e ele estaria desenvolvendo suas capacidades de ataque, procurando a melhor forma de agir a cada vítima. Os policiais notaram outro padrão: o criminoso sempre atacava em um intervalo de 2 semanas. Então, quando o telefone da polícia tocava, eles já sabiam que haviam encontrado outro corpo, mesmo antes de atender a ligação. Em 15 de outubro, Karen Beth Disfriend foi encontrada sem vida, e assim como a maioria das outras vítimas, era uma prostituta conhecida na região. A polícia resolveu iniciar buscas em bares noturnos, mas em pouco tempo eles notaram que praticamente todos os clientes desses bares tinham cara de suspeito, ou pareciam estar escondendo algo. Na noite de 3 de novembro de 1984, Lisa McVeigh, de 17 anos, seguia para casa após seu turno em uma loja de donuts. De repente foi abordada por um homem que colocou uma arma em sua cabeça e a obrigou a entrar em um carro. O carro tinha tapetes vermelhos e uma faca enorme estava no banco da frente. O homem colocou uma venda em seus olhos, amarrou suas mãos e pernas e em seguida arrancou a toda velocidade. Lisa então ficou atenta a tudo o que a rodeava: comportamento, cheiro, vozes, barulhos. Ela ficou atenta a cada detalhe e, após estar viajando há cerca de 25 minutos, sentiu o carro parar. Sua primeira atitude foi tentar permanecer calma e fez tudo o que o criminoso pedia. O raptor não parecia nervoso e passava um ar de serenidade, como se tivesse feito aquilo várias vezes. Ele a levou por algumas escadas e subiram no que provavelmente seria um apartamento. Lá, enquanto a obrigava a fazer várias coisas, Lisa, que ainda estava com as mãos amarradas e os olhos vendados, perguntou por qual razão ele estava fazendo aquilo, e o homem respondeu que era devido ao fim de uma relação com outra mulher. Lisa então se ofereceu para ser sua namorada. Ele continuou a violação por horas e, ao fim de tudo, talvez por empatia, decidiu deixá-la em uma área residencial e foi embora. A garota não havia visto seu rosto, mas havia lhe tocado e sabia como era sua fisionomia, seu cheiro e sua voz. Finalmente alguém havia escapado e conseguiria falar tudo. A mulher procurou imediatamente a polícia e os detetives perceberam que, assim como as outras vítimas, ela tinha fibras de nylon em suas roupas. A sobrevivente conseguiu dar uma breve descrição do apartamento onde havia ficado reclusa por mais de 24 horas, da distância percorrida, do interior do carro e outros detalhes. Lisa disse que o carro tinha uma cor avermelhada ou alaranjada e a palavra Magnum estava escrita na traseira do veículo. Com essas informações, não ficou muito difícil para os policiais montarem uma lista de suspeitos e começaram a parar pessoas ao longo de toda a cidade. E assim, Bob Joy Long, que passeava com seu carro, foi parado pela polícia. O homem tentou argumentar, deu um álibi, mas foi fotografado e sua fotografia foi levada para Lisa. Ao ver a foto, a mulher não hesitou e indicou Bob como sendo o homem que abusou dela.
Agora que os policiais tinham o principal suspeito em sua mira, eles tinham que prendê-lo o mais rápido possível. E foi isso que fizeram. Após ser detido e levado para interrogatório, Bob confessou ter cometido todos os crimes. E além disso, confessou outros que a polícia não sabia. E disse que seus crimes começaram cerca de 10 anos antes. Posteriormente, foi levado a julgamento e condenado à pena capital. Bob então passou 30 anos no corredor da morte e foi finalmente executado por injeção letal no dia 23 de maio de 2019, aos 65 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau.